Todos, candidato Renan, assim como falamos com todos os candidatos aqui, essa é uma entrevista de emprego para o próximo CEO do Brasil. Logo, a gente reuniu aqui empresários, membros do ecossistema do G4. Então, aqui estão representados 100 mil empresários online conosco e sentados aqui nessa sala, que são 100 mil empresas que o G4 tem em seu ecossistema, que emprega 16 milhões de pessoas. Então, uma parcela importante da massa salarial brasileira está aqui para sabatiná-lo e, obviamente, exige uma pergunta tão dura quanto o cargo que o senhor pretende ocupar. Renan, o senhor passou 10 anos derrubando e criticando quem governa, mas nunca assinou uma folha de pagamento relevante, nunca respondeu por um orçamento, nunca demitiu ninguém olhando no olho. Nenhum empresário nessa sala contrataria um CEO com esse currículo para tocar uma padaria. E o senhor está pedindo a maior operação do país. E o problema não para na execução. Alcança também as suas convicções. O senhor diz que bolsonarismo e petismo são duas faces da mesma decadência. Mas as pesquisas desenham um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. E nesse cenário, não existe terceira face hoje. Branco e nulo não somam para ninguém. Só que o seu eleitor é esmagadoramente antipetista. Então, cada voto seu que se anula desfalca apenas o lado que enfrenta o Lula. A neutralidade que o senhor vende como pureza é, na prática, um empurrão para o Planalto de quem o senhor diz combater, o Lula. Então, responda a essas coisas que essa plateia precisa ouvir. Qual foi a entrega mais difícil que o senhor já geriu na vida, com números, prazo e resultado auditável? E, estando fora do segundo turno, entre Flávio e Lula, em quem o senhor vota? E avisamos desde já, não estaremos no segundo turno não é resposta, porque estadista de verdade responde, inclusive, aos cenários em que perde. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, a pergunta já começa com uma imprecisão um tanto quanto bizarra, porque minha vida pregressa toda passou para administrar empresas. Eu sei o que é fazer uma folha de pagamento, e o pior, eu sei o que é pegar uma empresa fechada, quebrada, com os funcionários devendo 5 meses sem receber, botar pra andar baseado no crédito pessoal que eu construí recuperando empresas. Trabalhei isso não com uma nem com duas, mas com quase uma dezena de empresas ao longo da minha vida. Sei o que é estar no banco dos réus da justiça... Tá, mas cadê essas empresas? Cadê? Só fala, mas cadê? Nome, PJ, valores, números... trabalhista, ouvindo a injustiça de um sindicato safado que tentou te extorquir no momento da negociação anterior. Sei exatamente o que é ter um agiota ligado a uma factoring, indo querer te empurrar as dívidas da gestão anterior com juros que não deve ser aceitado. Sei justamente fazer isso. E essa é a postura que o próximo presidente da República tem que ter, porque a gente vai pegar um cenário muito similar a esse. Só que essas são as minhas realizações antes de me tornar um líder político. E um líder político é um líder que necessita tomar esse tipo de decisão num contexto novo, em que não se conta apenas a ética da convicção, que é a ética da convicção que eu contei todos os anos que eu fui militante político, algo que eu tenho orgulho, faço desde 2014, mas também como liderança que precisa da ética da responsabilidade, que é quem vai assumir um país e vai ter que tomar decisões muito, mas muito difíceis. Pois bem, como líder político, no movimento que é o maior movimento político do Brasil, isso é oferível, nós fizemos a maior ação política com as maiores manifestações da história do Brasil ao longo dos últimos anos, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Organizei essas manifestações, ajudei a criar a linguagem política daquilo que chama de direita no Brasil, algo que foi surfado por muito vagabundo. Conversa. Que tirou Dilma. Ô, gente, pelo amor de Deus. O cara tem que estar maluco pra achar que o MBL e o Renan tem algo. Hoje não tem, imagina naquela época, poder político pra tirar a Dilma. Eles falam, eu tirei a Dilma. Que tirou Dilma? Vocês não tinham nenhum deputado para votar para tirar a Dilma. Nada, zero. O que aconteceu que o MBL fez, e eles foram espertos, é que já existiu um movimento de anos contra o PT, isso sempre existiu. Naquela época ali tava aquela indignação com a Copa do Mundo, que torraram uma grana, né? Desviaram bilhões lá nos elefantes brancos dos estádios e tal. O pessoal vaiando a Dilma, né, nos estádios. Então, assim, aí depois teve o estouro lá pelos 20 centavos do aumento do preço do ônibus. E começou as manifestações de forma orgânica. As pessoas saíram na rua. O que o MBL fez? Pegou caixinha de som, microfone e foi no meio das manifestações fica lá. É, isso aí, vamos lá, e não sei o quê, tá ligado? Meio que tentar pegar um protagonismo ali no meio das ruas. Só que não foram eles que chamaram, que convocaram, que pautaram. Porra nenhuma. Foi totalmente orgânica. A galera saiu, a galera queria já a Dilma fora e não sei o quê. Eles foram lá, se infiltraram no meio. Aí o que eles fazem? Tiram fotos, postam no Facebook, na época era o Facebook, olha, nossa manifestação. E começaram meio que se apoderar, tá ligado? Eles foram espertinhos. Mas factual, não fizeram diferença nenhuma. A Dilma ia cair de qualquer jeito. Com o MBL, sem MBL, com o Renanzinho, sem Renanzinho. Porra nenhuma. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ser muito retardado, né? Mundo por aí. Depois disso, consegui criar um partido político, algo que o ex-presidente Bolsonaro tentou e falhou miseravelmente, estando no poder, botando seus filhos para tentar tocar isso, algo que naturalmente eles não conseguiriam com a baixa inteligência que eles têm à disposição. Fiz isso no menor período de tempo. Vamos comparar com o Partido Novo, que é um partido montado por executivos da iniciativa privada. Eles gastaram... Bom,
Eu acabei de falar sobre isso, né? Sobre a questão eles sempre falam disso, né? Que o Bolsonaro não conseguiu montar um partido. Eu fui pesquisar sobre isso, né? Porque eles sempre repetem. Então eu gosto de, tipo assim, pegar o que eles falam e pesquisar a fundo sobre isso. O Bolsonaro, ele não conseguiu tomar a frente da criação de um partido. Primeiro que ele estava sem partido, né? E aí ele não conseguiu tomar a frente porque ele era presidente, tá? Ele não tinha tempo. Coisa que você tem, pra caralho, desde sempre, né? Ele não tinha tempo, ele era presidente, ele estava no meio de uma pandemia, então seria até um motivo até de impeachment, caso ele abandonasse, né, os fazeres dele durante uma pandemia como presidente para tentar montar um partido, né? Então ele pega pessoas, nem foram os filhos dele, de fato, que tomaram a frente, outras pessoas para tomar a frente desse projeto, pessoas que não foram competentes, mas com um agravante muito grande, que eu li bastante sobre isso, de que estava no meio da pandemia, os cartórios estavam fechados, eles não estavam conseguindo validar as assinaturas. E o TSE, né, com o STF, TSE, toda a parte de organização ali, eles não estavam aceitando, eles fizeram o quê? Coletas de assinaturas digital, online. E eles não aceitaram, tá ligado? Eles simplesmente falaram, olha, essas assinaturas que vocês... Ou vocês vão tentar me convencer que eles não conseguiam, sei lá, 500 mil assinaturas. Porra, se o Bolsonaro fizer assim, ele consegue as assinaturas. Então eles foram, só que tinha o agravante da pandemia, eles não conseguiram validar essas assinaturas, né? E extrapolou o tempo. Então não foi tipo, foi incompetência do Bolsonaro. Não, teve N agravantes. Agora, vocês foram lá, deram a bunda pro STF, deram a bunda pro TSE, né? Vocês pararam de falar das urnas, né? O MBL era um crítico das urnas, falava que era fraudada e não sei o quê. Pararam, porque sabe que se continuasse falando isso, nem ia conseguir montar o partido, ou seja, mudaram as suas convicções, mudaram as suas opiniões. Então, assim, é muita canalice, velho. É muita canalice, muita mentira que é jogada os caras, tá ligado? E não tem ninguém pra... Quer dizer, tem alguns aí, né? Pra pegar e pesquisar o que eles estão falando, tá ligado? É só escuta. Porque o militante do MBL, o burrão, ele só escuta e repete. Só escuta e repete. Igual quando eles falam que o Bolsonaro soltou o Lula. Porra, não faz nem sentido. Aí você vai pesquisar o que aconteceu pro Lula desde que ele foi solto, até a validação, até tudo e tal. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Absolutamente nada a ver. Só que eles vão lá, criam uma narrativa e jogam pra galera. E a galera, é isso mesmo, é isso mesmo. Enfim. Milhões demoraram 5 anos. Eu consegui coletar as assinaturas em menos de 2 anos, com muito menos dinheiro. Sendo um líder, acima de tudo, político, não líder... E detalhe, as assinaturas do MBL tem N vídeos mostrando como que foi a coleta. Porque o que aconteceu? O MBL saiu à rua, né, com os coletadores, e eles chegavam para as pessoas e falavam assim, olha, a gente está fazendo um partido aqui para... Eles não falavam que era do MBL, tá? Eles não falavam, eles não vinculavam. Eles não iam, olha, nós somos do MBL, estamos montando um partido. Não era assim. Eles saíam e falavam, a gente está montando um partido, a gente vai combater as queimadas na Amazônia, nós vamos salvar os bichinhos, os cachorrinhos, vinha com aqueles papinhos, sabe? Para pegar o pessoal no ponto de ônibus e tal, não sei o quê. E começaram a usar essas artimanhas. Não era, não, nós somos do MBL, você quer apoiar o MBL e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Muitas pessoas depois viram que foram enganadas e foram tentar retirar as assinaturas delas. Só que já tinha passado o prazo. Elas não conseguiram retirar. Porque se elas tivessem conseguido retirar, as pessoas que foram enganadas, eles não tinham conseguido. Então eles foram espertinhos ali. Entendeu? Então não foi tipo orgânico, não foi algo, olha, existe uma movimentação para criar o partido do MBL. Não foi isso, né? Eles enganaram muita gente. Tudo isso é facilmente verificável na internet, nas minhas redes sociais, já postei vídeos, tudo, tá tudo lá. Depoimento, tudo, as datas, tudo certinho. Empresarial. Porque existe uma diferença muito grande entre ser um líder empresarial e político. E você, como uma pessoa que conhece Aristóteles, sabe muito bem disso. Não existe nada mais nobre do que a boa atividade política e a busca do bem comum. Nesse sentido, eu até não concordo, me permita discordar, Thales, da ideia de que eu estou fazendo uma entrevista de emprego. Porque liderar um país não é uma entrevista de emprego.
Liderar um país é apontar o caminho de um povo como um todo. Meu objetivo não é obter um lucro, meu objetivo é obter um horizonte. São coisas diferentes, ambas muito nobres, mas elas têm naturezas diferentes. E a gente tem que entender essa natureza. E o que me qualifica nesse sentido para estar aqui, além dessa experiência pretérita e dessas realizações que são muito eficáveis, no partido político... Então você, como empresário de sucesso, né, que resgatou dezenas de empresas, você vai abdicar, né, de dinheiro público? Vai abdicar do salário, vai abdicar de tudo? Ou não? Ou veja bem, tem que ver com os caras lá. Que eu montei, eu tinha uma folha de pagamento que envolvia milhares de jovens espalhados pelo Brasil. Milhares. Que ficavam debaixo de chuva, debaixo do sol, tomando não na cara de um monte de gente. Falavam, eu não vou acreditar em montagem de partido, o Brasil não precisa de um partido. E eu tinha que toda quinta-feira, toda sexta-feira, pagar o valor deles, obtendo doação, vendendo produtos, e montei um partido vendendo livro. Num país de pessoas iletradas que não dão valor à leitura, eu vendi livro e a venda de livro foi responsável pelo 50% do faturamento que montou esse partido. Então o que eu sou... Cadê esses números? Você tem como comprovar tudo isso? Porque ninguém nunca viu. Ele fala isso, mas ninguém nunca viu as notas. O próprio, um dos maiores financiadores do MBL, sabe quem que era? Beraldo, da Refit. Eu não sei se você sabe, mas o escândalo da Refit, de fraudes e tudo mais, todas as acusações contra a Refit ultrapassa em bilhões os escândalos do Vorcaro. É muito maior, é muito mais dinheiro. E a Refit, né, do Beraldo, o Beraldo que era um dos maiores financiadores do MBL. Tanto que quando surge o escândalo da Refit, o que eles fazem? Eles afastam o Beraldo do MBL, que inclusive foi candidato, né? Fez campanha junto com a galera do MBL, tem clipe dele com Mamãe Falei e tudo mais. Afasta, né? Pra quê? Pra não respingar. Eles querem tentar respingar o mínimo no MBL. E conseguem, né? Conseguem. Muita gente esquece. Aí eles criam uma narrativa e falam assim: não, o Beraldo não tem nada a ver com isso, gente. Não sei, ele vai ser tudo explicado. E não sei. Tá, se ele é inocente, vai ser tudo explicado, por que tem que afastar ele? Tá ligado? E agora o Beraldo, aí ele afasta, até sai da Jovem Pan, depois volta e tal, e agora ele aparece candidato por outro partido. Por que não pelo Missão? Já que não tinha nada, né? E você vê que não tem treta, é um cara que saiu de boa do MBL, mesmo após esses escândalos todos. Então, tipo assim, o que estão escondendo aí, velho? Tem caroço nesse angu aí, muito, muito mal explicado essa saída do Beraldo aí também. Se não tem nada, se o cara é inocente, não tem nada, por que tiraram ele então? É um líder gestor qualificado no setor privado, porque a atividade política que eu toco, inclusive o partido político, é um ente privado. E é um ente privado em que nós fazemos muito mais com muito menos. Criei a revista Valete, que é a segunda maior revista de política e cultura do Brasil, impressa, depois da revista Piauí, não tô falando em digital, porque a nossa é só impressa. Criei um ecossistema do Valete Plus com 50 mil usuários para produção de conteúdo independente, uma rede social própria. Isso nos qualifica usando, volto a colocar, o que é de melhor em termos de gestão, para ser um grupo político inovador. E aí, as eleições nos mostram, vai fazer mais com menos. Sobre a política de segundo turno, eu volto a repetir. Eu vou lutar e um líder não vai ficar aqui falando, eu não vou pro segundo turno, e qual é esse? Eu não posso fazer isso. Imagina o Alexandre em Galgamela. Você ama o Alexandre assim como eu. Imagina o Alexandre em Galgamela. Não sei, acho que vou negociar com o Dario. Não, ele foi até o fim. E eu tenho que ser assim. Porque o mesmo time, o mesmo exército de militantes que eu motivei a montar um partido político, eu tenho que motivar agora. E eu não posso ter compromisso com erro. A família Bolsonaro e o lulismo são duas faces da mesma moeda, não porque são iguais. Eles são diferentes entre si, mas porque ambos geram danos terríveis pro nosso futuro. A gente tá penhorando o nosso futuro. A discussão política dessas eleições vai ficar centrada o quê? O Lula passou anos falando que era igual, agora não é igual? Como assim? dá mais um pouco de pé de meia, o Lula dá mais um vale gás para as pessoas, e o Flávio Bolsonaro oferecer celular de graça pra mulher, pra melhorar a intenção de voto com mulher. Essa que se tornou a discussão política no Brasil, que tá falando de... E você, oferecendo Ozempic no SUS? É pra quê? Meu Deus do céu, olha, não dá. Eu falo, galera, político... Eu já falo isso aqui faz muitos anos. Cara, política em época de eleição, vocês não podem acreditar, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu não acredito nas promessas do Flávio, né? Por exemplo, Flávio com esses trem de celular pra mulher, não sei o quê, de Bolsa Família. Mano, isso é tudo pra captar voto, velho. Pelo amor de Deus. O Lula com picanha, cervejinha, vale gás. Isso é tudo voto, porra. A maioria das coisas eles nem vão fazer, não vou nem lembrar que prometeram, tá ligado? É tudo pra pegar voto em época de eleição. Essa porra aí falando de, não, porque é Ozempic, prendeu, matou. Não sei... Mano, é voto, é voto. Ele sabe que ele não vai fazer porra nenhuma disso. Ele sabe. Então todos. Por isso que eu fico extremamente irritado. Não sei se... Eu também não fico tão irritado assim, porque eu já meio que foda-se.
Mas, tipo assim, me incomoda ver pessoas que ainda ficam, ai, mas você viu a proposta? Você viu a proposta dele? Você viu o que ele prometeu? Ô, gente, porra, 2026. Porra, estão caindo em proposta de político ainda, cara. Ai, nossa, que preguiça. Que preguiça que eu tenho, cara, desse povo. Por isso que eu falo, O que eu falo é... Primeiro, eu já nem confio nas urnas. Pra começo de conversa. Ponto número 2. Se for votar, vota no cara contra o Lula. O cara que tem chance contra o Lula. Que é quem? É o Flávio. Ah, mas a proposta. Que proposta, mano? Que proposta? Porra, enfia essa proposta no seu cu, mano. Faz o voto útil ali contra o Lula e já era. Sabe o que eu fico puto? É que esses filha da puta votaram no Serra, votaram no Aécio, votaram a vida toda no PSDB e agora fica fazendo cu doce pro Flávio Bolsonaro. Pô, vota no cara lá. Nossa senhora, é menos pior que o Lula e acabou. Tá ligado? Acabou. Não, porque, ai, o Renan, que Renan? O cara veio do PSDB, mano. Será que alguém perguntou isso pra ele? Da história dele? O cara veio do PSDB, criou o MBL, ficou do lado do Dória, subiu o palanque com o PCdoB, abraçou o PT, PSOL. Pelo amor de Deus, não são diferentes de porra nenhuma. Tá ligado? Fica reclamando, ai, porque olha aqui uma fotinha do Bolsonaro com o esquerdista. Porra, é o que mais tem do MBL. Então, assim, não tem moral nenhuma. É porque eles são assim, entendeu? Eles, ai, pega uma fotinha aqui e usa de argumento. Mas quando pega com eles, ah, não, veja bem, mas era uma situação diferente, era não sei o quê, precisava do apoio. Ah, o outro também, o outro é a mesma bosta, tá ligado? Pelo amor de Deus. É igual esses trem do Flávio, esses feminicídios. Esses feminicistas, essas paradas feministas do Flávio. Você não vai me convencer que o Flávio é um feminista. Ele tá querendo voto de mulher, tá ligado? Eles têm as estratégias deles. Eles sabem que pra ganhar do Lula... É porque o Flávio, ele tá em outro patamar. Ele tá tentando pegar o Lula, tá ligado? E pra pegar o Lula, precisa de voto de mulher, porque mulher é a maioria que vota no Brasil, é mulher, tá ligado? Então eles traçaram a estratégia deles pra tentar pegar voto de mulher. É óbvio que eles sabem também que eles vão se queimar com uma base deles, que vai ter uma base de eleitores deles que vão ficar puto com essas paradas. Só que eles têm esse controle do dano, tá ligado? Eles sabem que, tipo, olha, a gente precisa dos votos da mulher e a gente vai tentar prometendo e fazendo um showzinho aqui pra elas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente vai tomar um dano da nossa própria base. Vai ter uma parcela da galera que vai ficar puta e tal. E eles fazem esse cálculo, tá ligado? O que vale mais a pena? A gente se queimar aqui agora um pouquinho com a nossa base e tentar pegar os votos da mulher, porque o objetivo é tirar a porra do Lula, tá ligado? Eu sou um espectador, eu não sou estrategista desse nível político de ficar falando se tá certo, se tá errado, esse tipo de estratégia. Eu não gosto muito. Eu entendo, mas não gosto, tá ligado? Se for útil, por exemplo, eu vou pegar por exemplo, se eu fosse candidato a presidente, e a gente senta na mesa hoje, meus marqueteiros. Olha, galera, é o seguinte. Eu estando na presidência, eu vou fazer isso, e nós vamos pra frente com o Brasil. Mas a gente precisa de voto feminino, tá bom? Então eu vou precisar prometer coisa pras mulheres, vou precisar fazer umas coisinhas feministas aqui. Ah, mas vai ter uma parcela da sua base aí que vai ficar puta com você. Sim, quantos por cento? Ah, uns 3, 4% da galera vai deixar de votar. E quantos por cento tem que a gente vai ganhar em voto de mulher? 10, 15? Puta, então vale a pena. Vale a pena esse risco, porque no final das contas eu vou fazer isso aqui. Correto? Eu não tô falando que o Flávio vai fazer isso. Eu não botaria a mão no fogo por isso. Mas é o que eu faria, né? Eu acho que você tá numa guerra, você tem que usar essa estratégia pra ganhar voto, igual o Renan tá fazendo. O Renan também tá fazendo. Só que o Renan, a estratégia dele não é ganhar a eleição. O Renan não quer ganhar a eleição. Porque ele sabe que, por exemplo, o Renan é um cara que não tem voto de mulher. Né? Sem voto de mulher não ganha eleição, mano. It's over. Ainda mais contra o Lula, tá ligado? O Bolsonaro ganhou contra a Haddad lá. Ganhou, né? Porque o Haddad é um poste, né? O cara tinha um carisma de um pente. O meu pente de madeira da barba aqui é mais carismático que o Haddad. Então, assim... E agora é contra o Lula. Então a margem que o cara precisa ali para enfrentar as urnas tem que ser muito maior. E o Renan não quer, ele não tem o objetivo ganhar a eleição.
Porque o cara, ele quer. Você vê as propostas dele, que ele tenta tirar a voto do Flávio a todo momento. Ele só ataca o Flávio. 99% dos ataques é do Flávio. Flávio. Ele quer o quê? Qual que é o objetivo deles? Minar o Flávio ao máximo, tirar o máximo de votos que ele consegue do Flávio para eleger o Lula, porque o Lula é bom para eles, né? Porque eles ficam ali como oposiçãozinha do Lula, né? Oposição entre aspas, porque em momentos cruciais eles votam junto com o Lula, com o PT. Exemplo, voto impresso, né? Uma das maiores pautas do MBL era o voto impresso. Eles foram lá e votaram junto com o PT contra o voto impresso. Por quê? Por quê? Né? Na época da pandemia, de fecha tudo, tranca tudo, vacina obrigatória, passaporte, né? Querendo excluir as pessoas. Se você não tomou vacina, você não pode entrar no supermercado, você não pode comprar isso, você não pode entrar no shopping, não sei o quê. Tá ligado? Esse cara do lado de quem? Do PT. Ou seja, nos momentos mais cruciais, nos momentos mais brutais. Não, mas teve um projetinho aqui de uma PL, de não sei o quê, que não muda porra nenhuma, e o PL votou junto com o PT. Beleza, lixo. Mas nos momentos mais brutais, mais cruciais na sociedade, eles estavam do lado do PT, né? Enfim, então o objetivo dele é esse. O objetivo dele é eleger o Lula, porque com o Lula eles ficam ali, né? Porque ele sabe que com o Flávio, com os Bolsonaro ali na presidência, eles perdem muito espaço, tá ligado? Porque aí a maioria da galera da direita vai ficar com eles, né? Porque eles vão ter o poder estatal, né? Já eles não. Eles ficam mais fortes com o Lula lá. Então, pra eles é interessante. E o que eu fico puto é isso, porque, tipo, eles não estão nem aí pro povo. Se o povo vai pagar mais imposto, se o povo vai tomar a taxinha de plusinha, se o povo vai ter que pagar mais caro em tudo, mais burocracia, mais aluguel aumentando, tudo, a comida aumentando. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles têm o projetinho deles, independente se o povo vai ter que sofrer mais 4, 10, 20, 30 anos na mão do PT. Eles querem manter o projetinho porque eles querem se manter ali como um PSOL, um PSTU, eles querem ficar ali. Mamam uns milhões ali do fundo partidário, na época de campanha, fundo eleitoral, dá aquela mamadinha, mama, e segue a vida. Não tem esse negócio de vou ser presidente, não tem, mano. É um show, né, para se manter ali dentro do jogo, para se manter dentro do sistema ali. E também, isso se ele não tá minando o Flávio para depois tentar negociar com ele, viu? Não duvida, em política, porra, o Alckmin era chamado de nazista pelo PT, hoje é vice do Lula, né? Então não estranhem se aparecer depois da eleição ali, no primeiro turno, quando ele perder, se aparecer lá, olha, Flávio, eu tenho aqui 3%, hein? Quer negociar? Ó, você me arruma um ministério aqui para um amigão meu aqui do MBL, e aí eu jogo esses 3% no seu colo, pode ser? Não sei o quê, papapá, tá ligado? Então, é foda. Desindexação, desvinculação, reforma de competitividade. Eu não aceito trabalhar com essas categorias. Isso não é ficar neutro, isso não é fugir. Até porque quando você adota esse caminho... E por isso que eu falo, esse é o argumento que eu uso, porque que a galera que muitas vezes vai, vou votar no Zema no primeiro e no Flávio no segundo. Cara, vota no Flávio no primeiro logo. O que é isso? Seu dedinho é sagrado? Porque eu já vejo uns caras falando, eu não vou sujar minhas mãos de sangue. Mano, cala a boca, vamos encarar a realidade. A gente tá num país fudido, um povo fudido, fiado de imposto. Não é um presidente que vai mudar tudo. Não tem como. Você pode colocar o cara mais honesto, mais eficaz que tem lá dentro. Ele não vai mudar o país. Tá bom? Não vai, não é assim. Não é mudando um presidente que você vai mudar o país inteiro. É um processo muito mais longo e pelo que eu pela minha observação, a gente tá longe de seguir esse caminho. E então, tipo assim, só faz a porra do voto útil ali. Eu ia falar assim, né? Porque eu vou votar no Zema, depois no Flávio. Já vota no Flávio, então, de uma vez, tenta matar no primeiro turno. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Mas assim, seguindo uma lógica estratégica, seria melhor matar o Flávio no primeiro turno, justamente pro Flávio não precisar fazer acordinho pra ter porcentagem de voto do Missão, pra ter porcentagem de voto do Novo, tá ligado? Aí então você evita do cara ficar com mais amarras ainda, tendo que prometer carguinho, tendo que fazer troca lá, toma lá da cá, entendeu? Então até uma questão estratégica, seria melhor todo mundo se unir, Flávio, né? Igual a esquerda tá fazendo com o Lula, né? A esquerda vai toda em cima do Lula ali pra tentar matar no primeiro turno. E a direita não, né? É muito cacique, né?
Muito cacique pra pouco índio. Mas enfim, aí é triste. Aí vem os caras, é porque é rachadinha. Mas o MBL também tem caso de rachadinha. E aí? Né? Pesquisem o caso do Alex Macedo. 5 pessoas do MBL fazendo uma doação pra campanha de um cara que não conseguiu nem 2.000 votos, né? E o cara, na hora que você vai puxar com o que o cara gastou, porque a eleição funciona o seguinte, né? O cara vai lá e mama não sei quanto de fundão. Aí qual que é o esquema que muitos fazem, né, para lavar dinheiro? E ela é uma lavagem linda, né, porque sai ileso. Então vou pegar um exemplo, não sei se foi o que aconteceu, né? Apesar que esse Alex Macedo, se você buscar lá, você acha umas coisinhas muito estranhas. Mas, por exemplo, eu vou ser candidato. Aí eu vou pegar 1 milhão de reais, igual a Amanda pegou, de fundo eleitoral. Aí eu viro pro Diego aqui do chat e falo, Diego, monta uma empresa aí de papelão. Faz um PJ aí, empresa de papelão. E a gente vai lavar esse dinheiro. Aí o Diego vai lá, monta uma empresa de papelão. Eu vou lá, durante a campanha, pego 1 milhão de fundo eleitoral e coloco lá 50 mil reais na empresa dele. E aí ele emite a nota fiscal, tudo bonitinho e tal. E aí eu alego que eu fiz uns cartãozinhos de papelão para entregar na rua e tal, tá ligado? Essa vai ser a minha declaração. Só que isso aí nunca existiu. Esse papel nunca foi entregue, tá ligado? Perante a lei, tá tudo certinho. Tá tudo declarado, tem nota fiscal, a empresa, tudo legal, pá, não sei o quê. Aí 3 meses depois da eleição ele fecha a empresa. Ou seja, conseguiram lavar 50 mil reais. Aí eles vão lá, dividem o dinheiro entre eles ali e tal. Então é isso que eles fazem, né? E a desconfiança que tem é que esse Alex Macedo tenha feito isso, né? Porque o cara, ele recebeu mais de 500 mil reais de fundo eleitoral e o cara só teve 1.600 votos, mano. É muito pouco pra muito dinheiro, tá ligado? Tipo, caras que pegaram muito menos, conseguiram muito mais votos. Pra onde que ele gastou esse dinheiro, né? E aí na hora que você vai puxar lá, aí você acha, tipo assim, empresa que ele gastou que fechou 2 meses depois. Abriu 2 meses antes, fechou 2 meses depois. E tipo assim, e aí os 5 maiores doadores desse cara é Amanda, Renato, Kim, Beraldo e Guto. Os 5 do MBL. Aí quando questionado, sabe o que o Kim falou? Ah, é que o partido depositou errado pra gente e a gente repassou pra ele. Ô, mano, na moral, se depositar errado na minha conta, eu devolvo pro cara que depositou pra mim. Vou repassar dinheiro como doação, porque eles repassaram como doação pra esse cara, tá ligado? Então há uma desconfiança muito grande que tenha acontecido uma rachadinha ali. Porque aí eles vão lá, fazem o esqueminha, ó, a gente doa aqui pra você, você faz esse esquema, devolve tanto. Não sei se foi isso que aconteceu, mas os indícios estão aí. Os indícios estão aí. Na legalidade, tá tudo dentro da lei, né? O Brasilzão aí, bom demais, né? Mas moralmente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, do mesmo jeito que eles acusam o Flávio de rachadinha, porque o não sei quem pagou o filho, pagou o colégio do filho, né? Porque a rachadinha é aquele esqueminha, né? Do cara, o cara se elege, aí o cara põe vários assessores, né, para trabalhar para ele, e aí ele combina. Então, por exemplo, eu fui eleito. Aí eu viro, Diego, é o seguinte, eu posso te pagar 10, eu tenho aqui 10 mil para te pagar de salário. Eu vou te contratar com a condição de que eu vou te pagar 8 mil e você me devolve 2. Aí você me devolve esses 2 mil pagando a escola do meu filho, por exemplo. Tá ligado? É esqueminha. Óbvio que é lixo, mas nem se compara com um esquema de corrupção, Porque, tipo assim, é como se fosse o fundão, tá ligado? É um dinheiro que já foi roubado, né? Já foi surrupiado do Estado. Ele só faz os esqueminha entre eles ali. Óbvio que é lixo, é imoral. Não sei se é crime, porque isso aí no Brasil antigamente era normal, não sei como é que hoje, se é crime. Mas o Flávio foi acusado disso, não foi condenado, né? Assim como o MBL também não foi condenado por esse esquema com Alex Macedo lá, de doações e tudo mais. No papel, os dois são inocentes. Tanto o MBL quanto o negócio. O que eu fico puto é que eles ficam batendo o dedo em um, só que o dedo sujo deles, aí eles têm tem uma explicação, veja bem. Olha, Tiff, você não pode falar isso do MBL porque não tem condenação. O Flávio também não tem condenação, e aí? E aí? Tá ligado? Ou você chama os dois de rachador, ou ninguém é. Ou ninguém é, ou chama os dois, tá ligado? Eu já sofri muita injustiça na minha vida. Quem me acompanha sabe, né? Galera que conhece minha história sabe que eu já sofri muita injustiça, né? Então eu prefiro não ser injusto. A partir do momento que o cara não tem ali, ó, de fato, uma condenação, eu prefiro evitar. Por mais que eu ache, eu possa achar.
Mas eu prefiro evitar ficar fazendo acusação, assim, sem ter, de fato, uma condenação, né? Se você perguntar pra mim, você acha que esse político aqui, ele não tem condenação, mas você acha que ele é ladrão? Eu falei, eu acho. Agora eu não posso ir lá e ficar chamando o cara de ladrão. Agora o Lula eu posso, porque ele foi condenado. Foi condenado, todas as instâncias, tudo bonitinho. Vamos continuar vendo aqui. Acontece que você apanha dos dois lados, que foi o que aconteceu comigo. Mas sabe o que acontece também? Você se torna um líder melhor. E esse é o ponto. Eu só estou aqui sentado, tendo a honra de estar sentado com vocês conversando, porque eu adotei um caminho, não da neutralidade, mas de enfrentar ambos, de não aceitar o erro de ambos. Isso me tornou um líder qualificado, que de acordo com algumas pesquisas, como é o caso da Atlas, Muito já me coloca em sojadinho, primeiro né? lugar. A meiazinha. Que isso, olha isso aqui. Pelo amor de Deus, bicho. Olha, eu vou te falar, viu? Meu Deus, se falasse pra mim que era um cadeirante, eu ia acreditar. Olha as perninhas. Meu Deus do céu. De 16 a 24 anos, ou seja, construindo um horizonte novo. E citando aqui um líder empresarial que deve ser referência para todos vocês, que é o Peter Thiel, ele já dizia bastante. Crie seu próprio monopólio. Passa uma vibe de Ian Neves, né? Nossa, é muito sojinha, né, cara? Nossa senhora. Ele tá com o discursinho pronto aqui, né? Ele já sabia que ia perguntar isso aí pra ele. Já tá com o discursinho pronto, enrolou, mentiu, não respondeu. Crie antes de tudo seu próprio monopólio. Seja líder de uma tecnologia que ninguém pode imitar. Foi isso que eu fiz para as novas gerações. Enrolou, já tá aprendendo a enrolar, né? Igualzinho político mesmo. Enrola nas perguntas. Perguntou X e responde Y. Político próprio, para um grupo político próprio, uma estética própria, uma liderança própria. E com base nisso nós criamos um nicho eleitoral próprio, com um sonho, um horizonte próprio, que nos deixam aptos a participar do grande debate. E é por isso que eu tenho a honra, tá, de estar aqui com você, de poder discutir isso com você. Olha lá, ainda dá uma mamada nele, né? Tipo, pega leve comigo, né? Pega leve. Tô te mamando aqui. Chico Duda, e tá aqui, eu tô... É uma visão que pode ser encaixada também como empresarial, no sentido de gestão, mas uma visão muito poderosa em termos de coração. Eu tô aqui por causa desse coração, e é isso que vai fazer a gente mudar o Brasil. Obrigado. Nossa, péssima resposta. Respondeu nada. Absolutamente nada. Não citou uma empresa que ele trabalhou, assim, que ele recuperou e... Meu Deus, salvei empresas, dezenas de empresas da falência. Cadê? Quais empresas? Como é que elas estão hoje? Deixou como as empresas? Porque até onde eu sei, né? Tava com milhões em dívida. Milhões de dívida trabalhista, civil, a porra toda. No nome dele e da família dele, das empresas que eles administravam, né? E eu vou te falar o que eu acho. Olha, eu vou te falar, viu? Eu não sei, ó. Eu não sei o que ele fez com essas empresas, mas o que eu já vi gente fazendo é... O que os caras fazem? Não sei se foi o caso dele, não posso afirmar nada, né? Mas o que eu já vi? Pessoas, os caras compram a empresa... que tá em falência, alega para bancos, etc., que vai fazer uma recuperação, pede recuperação, não sei o quê, todo aquele esquema. Aí eles conseguem empréstimos. Só que o que os caras fazem? Então vamos supor, eu vou comprar uma empresa lá que tá falindo. Vou comprar ela num preço muito baixo e tal, e aí eu chego no banco e falo, olha, eu comprei essa empresa, vou recuperar ela, eu preciso aqui de 1 milhão, 10 milhões. O banco vai lá, me disponibiliza esse dinheiro, né? A gente faz uma negociata lá, vai me disponibilizar esse dinheiro. E aí, o que o cara faz? O que eu faço, né? Vamos supor, eu fui lá e fiz isso. O que eu faço? Eu vou lá e pego o dinheiro e embolso ele. Eu vou recuperar o caralho. Mete processo aí, foda-se, não dá cadeia mesmo. Aí o cara vai lá, mete 10 milha no bolso, o banco não vê nada, né? E pro banco também, tem seguro, tá cagando. O banco vai lá e começa a cobrança, tá ligado? Vamos cobrar, cadê essa grana? Você não vai pagar e não sei o quê. Aí o cara fala, pô, não consegui recuperar a empresa, não sei o quê, mete um migué, né? Toma processo trabalhista, processo civil, não sei o quê. Teve até, no caso dele, né? Teve até mandato, né? De apreensão de bens e não sei o quê, não acharam nada no nome dele. Então, assim, não sei se foi o que ele fez, mas eu já vi muito casos assim. Então, eu queria que ele explicasse melhor isso aí, né? Porque tá muito raso as explicações dele. Ah, não, eu fiz isso, recuperei, tá, mas cadê? Cadê os números, os dados, quais empresas? Cadê? Né? Então, assim, aí eles vão lá, dão um calote e tal. Eu já vi gente fazendo isso, né? Já vi muitos casos desse por aí. Se foi ele fez isso, não sei. Poderia explicar melhor pra nós aí. Enfim. E é isso. Aí provavelmente vai vir um gado agora, né, do MBL, e vai falar, burro, foi amplamente explicado. Aí você vai ver a explicação, não tem explicação nenhuma, né? Só tem enrolação. Como aqui agora, né? Só enrolou.